Olá, amigo internauta, seja bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso podcast Inhapim. Eu sou Diocésar Mendonça e estamos aqui para apresentar para você o nosso 6º episódio. Hoje com eles, duas pessoas mais que especiais e que nos honra muito estar aqui com a gente. Viviane Lopes. Oi, gente, um prazer estar aqui. E também Marcionílio Ferreira. Marcionílio Ferreira? Marcionílio Ferreira. Seja bem-vindo, Marcionílio. Marcionílio é o nosso convidado especial de hoje, psicólogo, né? E também vereador aqui na cidade de Inhapim. Ele vai fazer parte desse bate-papo. E a nossa entrevistada de hoje, gente, ela tem uma história incrível, viu? Ela tem uma história incrível. Você que fica acreditando em sorte, a pessoa teve sorte, a pessoa teve isso. Olha, eu não acho que não é muita sorte não, viu? É determinação, objetivo, né? E acreditar no potencial. Acreditar que tudo é possível. Então, se você não conhece a história dela hoje, você já clicou aí no nosso link do YouTube, já sabe, né? Que é a Viviane Lopes, que está aqui com a gente. Você vai conhecer aí um pouco do passo a passo desta pessoa incrível, né? Já tive conversando com ela, já pegamos aí bastante coisa da vida dela e é interessante, demais da conta. Então fique ligadinho até o final desse podcast, tenho certeza que vai somar muito na sua vida. Quero agradecer desde já aqui os nossos parceiros, Laborcentro, nosso amigo Cleves. Alô, Cleves, um forte abraço e a toda a equipe do Laborcentro. Também nosso amigo Eric da AgroSítio. Eric é um parceirão, viu? Parceirão nosso aí já há mais de 6 anos que está aí com a gente. Agradeço do fundo do coração por esta parceria, né? E também os nossos amigos aí, Fabinho do Feijão, vereador em São Domingo das Dores. Alô, Fabinho, forte abraço, muito obrigado pelo apoio, né, pelo patrocínio aí aqui em nosso programa. E também a JL Internet. Gente, a JL está preparando aí um pacote de internet incrível, viu? A única que vai trazer aí megas aí que nenhuma das outras da região tem. Então aguarde, a JL vai lançar aí e tenho certeza que você vai se surpreender. Então, forte abraço e agradecimento a todos vocês. Voltando aí para os nossos amigos, seguidores, não deixem de se inscrever em nosso canal do YouTube, Giro Reportagem, nem de seguir o nosso Instagram, Podcast Inhapim. Nós colocamos os podcasts aqui no YouTube do Giro Reportagem. Por que Giro Reportagem? Porque nós estamos trabalhando com vários conteúdos. Como você já entrou na nossa página e pode observar que a gente faz documentários, tem reportagens, então tem muita coisa bacana dentro do nosso canal. E o podcast é uma extensão, tá? E a gente coloca o podcast aqui no YouTube porque lá no Instagram não podemos postar mais do que 40 minutos, né? Então, o nosso podcast ele passa de 40 minutos, por isso a gente coloca ele no YouTube. Então, se você nos segue aí, compartilhe com seus amigos, avisa os seus amigos aí que nós vamos entrevistar muitas pessoas aqui da nossa região. Estamos apenas começando, hoje é a nossa 6ª edição, né? E temos muito mais aí pela frente. Quero agradecer novamente Marcionílio por estar aqui com a gente e Viviane Lopes. Gente, eu achei que ela nem ia me responder lá no Instagram. Eu achei que ela nem ia me responder, Marcionílio. Olha só, até parece. Eu mandei pra gente, eu vou bolar um textinho aqui. Acho que eu demorei umas meia hora pra bolar aquele texto, que ali eu faço um copia e cola depois. Aí eu acho que o texto convenceu ela. Ficou um textinho bem bacana, né? Ai, gente. E quando nós tivemos o retorno dela ali, pra mim foi muito bom, né? Porque a gente gosta de pessoas que têm história pra contar. E é isso que ela vai fazer pra gente aqui hoje, né? Um bate-papo. E ela vai contar um pouco da história dela, não é mesmo? Viviane Lopes. Isso. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu valorizo muito, né,
área, essa nossa região aqui, até por causa da minha história. Então, assim, valorizo muito esse trabalho que você está realizando aqui em Inhapim. Desejo muito sucesso, que Deus continue abençoando, porque é algo que vai continuar crescendo, eu tenho certeza. Obrigado. Marçonilo, também, muito obrigado. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui, nos honrando com a presença aqui em nosso podcast, nosso estúdio de podcast. Agradecer, né, Diocesa, pelo convite, pela oportunidade. Desejar muito sucesso para essa iniciativa inovadora. Sem dúvida nenhuma, o podcast é uma forma de comunicação que vem ganhando espaço e estava mais do que na hora de alguém em Inhapim ter essa coragem, ter esse desejo, essa inteligência de implantar. Então, sem dúvida nenhuma, 6ª edição e vai ser muitas e muitas edições, se Deus quiser. Marçonilo hoje é vereador na cidade de Inhapim, não é isso, Marçonilo? Sim, recebemos essa oportunidade, estamos aí correndo atrás, tentando fazer valer a pena. E também psicólogo. Psicólogo de formação, já são aí 12 anos de formação, atuando muito na área de educação, assistência social. Então, graças a Deus, uma escolha acertada de profissão. A gente tem visto os frutos surgirem e graças a Deus está tudo caminhando bem. E aqui nos nossos bastidores está a Emily, né? Como sempre, participou do podcast aí com o Dr. Eduardo e a doutora Bruna, ficou caladinho, né? Na hora que ela estava editando o podcast, ela tirou as partes que ela aparecia. Oi, gente. Mas a Emily está aí sempre nos dando essa força e produzindo as nossas mídias sociais aí para divulgação. Viviane. Aqui, deixa eu só dar uma entrada aqui. Por acaso, na época que eu trabalhei com o meu projeto de dança aqui no CRAS de Inhapim, era você o psicólogo? Sim, estava lá gente, junto com a equipe. Eu sou uma péssima pessoa para decorar nomes e endereços. E aí, ele me perguntou, você conhece o Marção? Eu tô assim, conheço, só não sei de onde, só não lembro. Aí agora, ele comentando aqui dos trabalhos dele, eu falei assim, me veio a luz. Mas eu sou assim mesmo, tá? Mas aqui, gente, trabalho excelente. Você não tá sozinha. Eu também sou desse jeito. E lá a gente tem o CRAS e o CRES, né? A Viviane atuava muito no CRAS e eu era CRES. Então a gente seguia de vez em quando, isso mesmo. Não com tanta frequência quanto o Felipe, por exemplo. Verdade. Vamos aproveitar e vamos fazer uma consulta rápida aqui, não vamos ter que pagar mesmo o psicólogo. Grupo, né? Uma consulta em grupo, gente. A gente esquecer demais desta maneira que nem isso é que tipo de problema é mesmo? Me explica por quê, olha. Na verdade, vocês dois, pelo que a gente já conversou nos bastidores, a agenda de vocês, eu acho que está maior que a minha. Então é muito complicado você, por exemplo, trabalhando em vários lugares, Viviane também com vários compromissos. Então a gente acaba tendo contato com muitas pessoas interessantes, a gente acaba não conseguindo assim captar o rosto, firmar realmente aquela fisionomia. Certo. Mas quando a gente vê, não, te conheço de algum lugar, mas não sei exatamente de onde, porque realmente... Então acaba sendo por causa do trabalho. Gente, exatamente. Que ótimo ele ter vindo hoje. Fizemos a consulta em grupo sem Nossa, pagar. Que eu estou até um pouco mais leve agora, porque... Não é um problema mental. Não. Ai. Viviane. Poucas pessoas te conhecem. Mas quem te conhece, te conhece mesmo. Conhece de verdade. De onde é, né? Para quem não te conhece ainda, o nosso público, tem muitas pessoas que ainda não sabem quem é você, onde nasceu, filha de quem. Pode contar para o nosso público. Abre o leque. Então, eu sou natural de Ubaporanga, nasci no hospital de Inhapim, então eu fico nessa de saber a minha naturalidade, mas eu sempre falo, eu sou de Inhapim e de Ubaporanga, porque eu tenho uma família em Ubaporanga, a família da minha mãe, que é a Vanilda, e a família do meu pai, que é daqui de Inhapim, que é o meu avô Aquiles, que é mais conhecido aqui por causa do campo. O meu pai também é conhecido aqui, o Toninho Padeiro, que inclusive está fazendo aniversário. Parabéns para ele! Uhul! Paizão, gente! Paizão lindo, maravilhoso, sempre alegre. E assim,
Sou apaixonada nesse meu paizão. Na minha mãe também, pra ela não ficar com ciúmes. Na minha irmã também, nos meus sobrinhos. Toda a minha família, tá, gente? Sem ciúmes. Vocês são quantos irmãos? Eu e mais uma. Mais uma? Eu e mais uma. E aí ela concedeu 2 sobrinhos lindos, maravilhosos, que é o xodó da casa. Lindos demais, gente. Viviane, você tá sempre alegre, uma pessoa que tá sempre sorridente. Isso é uma característica sua, né? Sim. A gente percebe isso, né? Sim, é algo natural que eu falo, puxei do meu pai, porque ele é esse homem alegre, sempre positivo, mostrando, independente. Eu nunca vi, gente, meu pai triste, sabe? Só quando o Cruzeiro perde. Aí, então. quando o Cruzeiro perde, aí ele fica assim, mas depois já anima de novo. Então eu acho que eu puxei esse lado divertido, alegre dele. Muito bom. Isso é uma característica boa, né, Marcioneiro? Sorrir faz bem pra alma, né? Sem dúvida nenhuma. E as pessoas que têm essa característica de sempre encarar a vida com um sorriso, com uma disposição de pensar que por mais que não esteja bem, vai ficar diferente. Daqui a pouco vai ficar diferente. Então o sorriso, ele tem essa mágica, sem dúvida nenhuma. É verdade, ele transforma, tá? Então, Viviane, além de mineira, né? Ubaporanguense e inhapiense. Duas naturalidades quase, né? Aqui. A sua carreira começou logo cedo, né? Muito cedo. Quantos anos mais ou menos você já tinha quando você descobriu o seu talento? Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes, né? Sobre este dom. Não é um talento, é um dom. Quantos anos você tinha quando você descobriu? Gente, é isso aqui que eu quero fazer. Que nem o Marcioneiro falou, né? Poxa, eu me encontrei na área da psicologia. Né? E eu amo falar sobre isso porque é algo que nasceu comigo. Então quando a minha última lembrança que eu tenho de infância, eu nem me lembro a idade, deve ser uns 4 anos, 6 anos. A minha última lembrança é eu assistindo o programa do Faustão, porque a minha família assistia muito, todos os domingos, então eu também ficava ali acompanhando e eu conhecia a dança através das bailarinas do Faustão. Então a minha última recordação é eu assistindo ali o programa, imitando elas dançando e deslumbrada. Então a partir dali eu já senti aquela vontade de trabalhar com a dança, de ser bailarina e de me tornar uma bailarina do Faustão também, né? Aqui, mas até você chegar lá, quanto tempo que você atuou no Faustão? Eu fiquei 1 ano. Eu entrei em 2019 e aí veio a pandemia, acabou com o programa, né? Começou a só reprisar e aí a minha vida mudou totalmente de 2020 até então. Mas até você chegar lá, ou seja, ninguém vira bailarina do Faustão do nada, do né? nada. Estalou o dedo, virou bailarina. Não, gente, foi... Nossa, eu falo pra vocês que é o acreditar. Ele Conta um pouquinho pra gente da sua infância. Conta um pouquinho do público, o pessoal conhecer a sua infância. Como que foi? Nasceu, hoje a gente usa vamos usar a expressão de hoje, né, que a galera usa, nasceu em berço de ouro, teve vou até tomar uma água aqui, peraí. Teve tudo que queria nas mãos. Como que foi a sua infância? Olha, a minha infância foi uma infância simples. Eu sou de uma família muito simples e humilde. Os meus pais nunca tiveram condição financeira para investir na minha carreira artística, porque quem é artista aí sabe que os primeiros passos, ele gasta muito investimento. Então, eu morava na zona rural, sempre morei assim, a minha infância inteira eu morava na zona rural e com aquele meu sonho e aquele meu foco, sempre de ser bailarina e de me tornar uma bailarina do Faustão. Só que os meus pais, além deles não terem condição financeira para investir nesse meu sonho, eles também não tinham conhecimento. E eu não falo só eles, né? A minha família em geral, as pessoas que me rodeavam ali em geral, não tinham conhecimento do que é dança. Como assim? Ela quer ser bailarina? Não pode, isso não vai dar dinheiro. Existia na época algum grupo de dança bailarina em Ubaporanga? Não.
Não, eu comecei a fazer aula em Ubaporanga, eu tinha 13 anos de idade. Foi quando eu sempre ficava assim na cabeça dos meus pais. Eu quero fazer aula de dança, eu quero. E chorava. E eu via que hoje, né, eu vejo, os meus pais, eles ficavam assim meio que sem rumo, né? Ao mesmo tempo que achava que aquilo era só coisa de criança, também eles não tinham conhecimento, não tinham condição financeira. A gente já morava em uma zona rural de Ubaporanga, que é uma cidade pequena. Eles já não tinham condição financeira e também não tinham conhecimento. Eu super entendo hoje, né? Mas na época eu sofri demais, porque eu queria e não tinha caminho nenhum. Até que quando eu tive os meus 9 anos de idade, foi onde apareceu uma oportunidade de dançar, que na época tinha muita garotinha forró, sabe? Uhum. Hoje em dia já não tem mais, né? Infelizmente. Queria participar mais. E aí eu comecei, a minha irmã ensaiou uma dança, bem simplesinha mesmo. Eles na época falaram que eu seria a rainha da pipoca. Então eu já fui. Aonde? Em Ubaporanga? Em Inhapim. Foi uma festinha junina de Inhapim. Ponte aérea dela, né? Inhapim, Ubaporanga. Eu dancei muito na zona rural de Inhapim. Gente, nos Brais, eu já devo ter ganhado umas 5 vezes. Teve uma vez, eu vou contar aqui só. Conta pra nós. Todo ano, porque meu pai vendia pão nas roças, né? Então, ele conhecia as festas e aí eu falava assim, eu quero ir. Eles me levavam, gente, levava de moto, era o maior perrengue. Mas eles faziam esse sacrifício de me levar. Aí, eu ganhei vários concursos lá no Córrego dos Brais. E aí chegou uma vez que eu fui competir de novo. Só que aí eu ia ganhar de novo. Aí a pessoa que tava lá, né, falando, virou e falou assim: por ela já ter ganhado várias vezes, nós vamos pegar o prêmio dela e passar para a outra candidata desse jeito, gente. Eu perdi um prêmio por eu ter ganhado várias vezes. Aí a minha mãe ficou assim, possessa. Não, é um absurdo isso e não sei o que. Minha mãe ficou tão brava, gente, que eles tiveram que fazer outra faixa e levar lá na minha casa, como eu em primeiro lugar. Porque assim, não, é cada história, gente, que assim, engraçado demais. Daqui a pouco você vai estar falando mais dentro desse assunto aí, que pelo que ela me contou, Marçanê. É tanta história, gente, é muita história. E eu quero saber mais pra frente também desses bastidores de Faustão. Esse sonho de todo mundo saber o que tá por trás daquelas câmeras da Globo, enfim. Ela vai contar pra gente também. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Ela participou uma vez no Faustão, mas não, foi um ano. Não, foi um ano. E assim, vamos voltar. Vamos deixar mais pra frente. Isso. Pro povo entender como que eu pelo menos cheguei lá. Chegou lá, verdade. Vamos lá. Mas aí, gente, eu comecei essa minha carreira de dança dançando em palcos de caminhão, de garotinha forró mesmo. E aí, nesse meu primeiro concurso, com 9 anos, a minha irmã, ela ensaiou uma dancinha comigo e eles falaram que eu seria a rainha da pipoca. Então, assim, eu já tava com aquela expectativa de ser rainha da pipoca. E aí, a minha mãe, no dia, ela fez uma trança com o meu cabelo molhado, pro meu cabelo ficar cacheado à noite. E pegou emprestado uma roupa muito simples mesmo, que a minha sapatilha tinha até um buraco no dedo, que eu dancei, tá? Era simples mesmo. E aí, quando eu cheguei na festa, gente, as meninas todas trabalhadas no brilho, na pedra, foi no salão, tinha coroa, cabelo cacheado, cheio de brilho e aquela coisa. E eu, assim, criança na época, eu não me lembro de ter ficado triste por causa disso, não, porque eu estava tão feliz de dançar pela primeira vez que isso não me impactou. E aí, quando chegou lá, como eu seria a rainha da pipoca, né? Quando chegou lá para dançar, eles falaram que era uma competição, que eu iria competir com aquelas meninas. E assim, na minha cabeça, tô nem aí, eu quero dançar. Certo. Eu só quero realizar o meu sonho de dançar. E aí, o que aconteceu? Teve a competição, eu ganhei, simplesinha lá, ganhei a competição. Aí no próximo ano eles ficaram com raiva de eu ter ganhado, porque as mães investiram muito dinheiro nas meninas, né, nas filhas, e eu simplesinha lá com a sapatilha com um buraco, ganhei. Eles com raiva não deixaram eu passar a faixa no próximo ano, porque o certo é isso, né, a pessoa que ganha passa a faixa no outro ano. E aí eles não podiam me proibir de dançar de novo. Aí eu fui
Aqui em Apim mesmo. Em Apim mesmo. Da participação. Que era no dia que eu tinha que passar a faixa, eles não deixaram, porque ficaram com raiva. E aí eu falei assim, não, mãe, eu quero participar de novo, eu quero dançar de novo. Aí a minha mãe achou um vestido mais bonito, alugou pra mim, conseguiu alugar. E aí eu fui lá e ganhei de novo, gente. Ganhei de novo. Segundo ano consecutivo. Segundo ano consecutivo. Aí no outro ano eles deixaram passar a faixa. Na verdade, os pais competem mais do que as crianças nesse tipo de... É verdade, né? Verdade. É verdade, gente. É verdade. Os pais levam as crianças. Eu que o diga. Elas todas bonitinhas. Eu que o diga, tá? Nossa, minha mãe já passou muitos perrengues comigo. Mesmo assim, não entendendo e às vezes não querendo que eu levasse essa vida, né, essa carreira, por medo dela, né? Mesmo assim, sem querer me levar, ela me levava, me arrumava, fazia de tudo por mim, sabe? Mas aí eu comecei a minha carreira assim, dançando nesses palcos, comecei a dançar em vários outras aqui da região, aí eu ganhei uns 14 concursos de garotinha forró até os meus 13 anos, e aí eu descobri uma professora que dava aula em Ubaporanga. Ela fazia aula na Aplauso, em Caratinga, e passava pra gente em Ubaporanga, que é a tia Márcia. Então eu comecei a aula de dança com ela, que era a modalidade de jazz, e pra mim era assim, coisa do outro mundo, gente. Eu fiquei feliz demais. Eu entrava na sala, eu fazia abertura, sabe? Abertura assim com a perna. Tipo assim, ela pedia pra fazer, eu nem sabia que aquilo que eu sabia fazer era algo de dança. Eu tinha coisas no meu corpo, de movimentos que eu fazia que eu nem imaginava que fazia parte da dança. Então ali eu comecei a descobrir o meu corpo, o que é dança mesmo. E aí ela, com os meus 16 anos, ela virou pra minha mãe e falou assim, olha, eu não dou conta mais dessa menina, essa menina precisa voar, ela precisa de outros lugares, fazer mais cursos. E aí, com muita dificuldade, tá, gente? Eu consegui ir lá para Aplauso de Caratinga. Uhum. Foi onde eu comecei, assim, a me profissionalizar. E aí eu comecei as minhas aulas de balé, de jazz, de outras modalidades. Comecei a fazer cursos fora daqui da região, onde aí com meus 17 anos eu tirei o meu DRT, que é a carteira de bailarina profissional. Mas vem cá, um detalhe interessante, como foi pra você fazer sua primeira, como é que chama? Espacata? As pessoas chamam de espacate, mas na dança a gente chama abertura de segunda ou grandecá. Certo. Mas e aí? Tem outro nome mais fácil. Grandecá. Acho que é em italiano que é espacata, né? Espacate. É mais usado com o pessoal da educação física, né? Então, é aquela abertura, marçoneiro. Sim. De perna, vai de um canto no outro. Eu até passo uma foto aqui dela, depois eu vou mostrar. Como que é aí? Como que isso é possível? A minha, eu acho que eu não consigo abrir ela 1 metro. Já tá travado. Precisando de um alongamento aí, hein, galera? Mas é possível? É porque assim, tem pessoas que... É possível o marçoneiro fazer um espacato? É possível, depende. Se você acreditar, você consegue. Com certeza. Tudo, né? É perigoso nós não voltar, senão nós não volta. Aí já não entro nesse assunto. Mas é que tem como sim, é porque tem pessoas... Quando que você começou a fazer a sua primeira abertura? Então, tem pessoas que já nascem com um nível de flexibilidade muito alto. E eu nasci com essa flexibilidade. Então, por isso que, às vezes, lá na minha roça mesmo, na escola, eu vendo as bailarinas do Faustão, eu ficava abrindo a perna, ficando toda torta lá. E a minha família achava engraçado, né? Mas ninguém sabia que isso fazia parte de dança. Isto contribuiu para o seu sucesso na dança? Demais, porque é algo que todo bailarino precisa, né? De flexibilidade. Então, tem pessoas que conseguem adquirir durante um tempo, né? Fazendo exercícios próprios para isso, e tem pessoas que já nascem com essa flexibilidade. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter nascido. Para quem nasce com essa flexibilidade é mais demais. Fácil, né? Porque assim, quem gente... nasce já duro, já nasci duro do dinheiro. Pelo menos na flexibilidade, né? Tinha que... Poxa. Mas é interessante falar dessa angústia dos pais, né? Porque a questão da dança não é algo cultural. Pelo menos não era uma década e meia atrás, vamos colocar assim.
Então a gente imagina a angústia dos pais vendo o dom, vendo o talento e não sabendo o que fazer com aquilo. Lidar, vendo a angústia da criança de certa forma também, né? Porque para nós aqui da região, né, é um sonho muito grande, não é? É um sonho distante, vamos dizer assim, né, Marcelo? Que é o que, né? Você está falando, os pais olhavam, mas é um sonho possível, mas porém estava distante demais, né? Hoje eu tenho uma visão, eu entendo as pessoas aqui da região, né? Por isso que eu gosto muito de contar essa minha história, para incentivar as pessoas a acreditarem no seu potencial e a não se diminuírem, a não se limitarem a uma cidade, ao lugar que mora, à condição financeira. Porque você nasceu, né? Você morava na zona rural de Ubaporanga. Como que era o nome do córrego? Córrego da Paciência. Tá explicado. Paciência. Córrego da Paciência, porque haja paciência. Né? Mas teve que ter muita? Nossa, demais, gente. Demais. Porque, foi sofrido. Porque assim, na época eu não tinha consciência. Essa foto aí ali, passou, aquela ali fez uma abertura. Essa aí também. Olha. Nós não faz um trem desse não, Marcelo. De jeito nenhum. Fácil demais, gente. Só jogar a perna pra cima. Nossa. Aquela foto anterior que o fotógrafo, né, fotografou ali, você ficou quanto tempo com ela ali, mais ou menos daquele jeito? Ou foi rápido, é só assim, ó. Rapidinho. Rapidão. A lente foi rápida, então. Foi rápido. Você consegue ficar naquela posição ali quantos segundos, mais ou menos? Consigo, o tempo que precisar. É mesmo? E você estava na ponta dos pés também? Não, naquela outra ali não. Na outra sim, que eu estava na ponta, né, de bailarina. Mas aquela outra eu estava com o pé mesmo no chão. Mas tem como fazer na pontinha do pé. Tem essa questão também, Viviane. Eu acho que são caminhos muito próximos, né? Mas nem toda dançarina tem esse desejo de participar de cursos de beleza, eventos. Não. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi. Porque você começou na dança. Tudo bem que a garotinha forró exibe a sua beleza também, né? Mas como que foi esse caminho aí também para participar dos cursos de Miss, como a gente viu ali? Foi o seguinte, como eu não tinha o apoio dos meus pais na época e também de ninguém, porque as pessoas não tinham a consciência de que isso era capaz de acontecer, né, de eu me tornar bailarina, de ser bailarina do Faustão. E aí eu comecei a procurar, assim, na minha cabeça, o que eu precisava ser para me tornar uma bailarina. Aí eu vi a bailarina dos Faustão, eu vi o Faustão comentando com elas, né, sobre o modelo e tal. E aí eu descobri que elas eram bailarinas, é óbvio, que elas precisavam dançar bem, que elas precisavam ser bonitas e ser modelo. Então, o que eu comecei a buscar? Uma aula de dança. Depois, eu sabia que eu precisava ser bonita, esteticamente falando, né? E procurar ser modelo. Aí foi onde eu comecei a ingressar nos concursos de beleza. Porque eu tinha essa visão. Eu não sei como que eu vou ser modelo, mas ali o concurso de Miss, né, ele já pode me abrir um caminho ali. E isso eu criança, gente. No concurso de Miss, o que manda mais é questão da beleza? Quesito beleza. Hoje em dia já não é igual antigamente, porque antes era mais a questão da beleza mesmo da mulher. Sim. Hoje vai muito além da beleza. Vai a beleza externa e a beleza interna, porque tem as questões de oratório. Uma Miss, ela não pode ser apenas uma beleza física. Ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ter um propósito ali. Não pode só apenas subir em um palco, desfilar e mostrar a sua beleza. Ela tem que ser muito além. Você participou de quantos concursos de Miss e quais? De 5, foi o Miss 104 FM, de uma rádio que tem lá em Ubaporanga. Ubaporanguense, também Miss Inhapim. Fui Rainha do Rodeio em Ubaporanga. E agora, por último, o Miss Vale do Aço. E aí eu fiquei no top 12 do Miss Brasil, ano Miss passado. Brasil. Gente, nós estamos com a Miss aqui. Esse podcast vai crescer. Tá vendo, gente do céu? Tô nem acreditando, viu? Brincadeira. Então, teve esse Miss Brasil, é aquele que aparece Brasília. Aí, ó, não isso daí, ó. Ah, não, Brasília, né? Isso mesmo? Porque foi em Brasília. Foi ano passado, lá em Brasília. Top 12? Fiquei no top 12. Que bacana.
No top 12, como região. Esse foi o vestido da polêmica, não, né? Esse daí foi um dos vestidos da preliminar. Aí o outro, vermelho, foi da final. Porque são 2 desfiles. As poses, né? Você é bem fotogênica, né? Eu busco sempre colocar... Você fez curso pra isso? Não, eu fiz um curso uma vez com a agência OS. Quando eu ganhei o Miss Inhapim, aí eu ganhei um curso com a agência OS, que foi a agência que me levou pro Miss Brasil ano passado. Aí eu fiz um curso de modelo. Na época eu tinha meus 19 anos. Fiz um curso só com eles, mas os meus trabalhos de modelo eu tento trazer muito da minha essência, principalmente a essência da dança. Então eu pego muito as movimentações da dança e coloco como movimentações lá de modelo. Aí já é você. É minha sobrinha. Minha já sobrinha. É o seu lado mais, né? Caseiro, mais família. Mais família. Muito bom. Esse é o Miss Grão Vale Esse aí foi eu fui num evento lá na mansão do Anderson no Ipatinga, né? Famosa mansão. Na famosa mansão. Eu não conheço essa mansão. Tá muito chique. Detalhes em ouro e tudo mais. Queridos. Só VIP que entra lá. É mesmo? Ixi, mas vou entrar lá um dia. Não, mas ela é linda, gente. Viviane, alguma participante de algum evento já deixou de participar porque você estava participando? Já. É mesmo? E já fizeram, gente. Conta essa polêmica pra nós. Fizeram. Eu não vou dizer qual concurso que é, né? Tá, pode preservar. Aconteceu o seguinte, eu entrei no... Meu sonho era participar do concurso e eu sempre participei por amor, por gostar. E aí, eu já tinha ganhado um concurso antes. Aí, quando eu entrei para participar desse, as meninas começaram a ir contra. Não, que ela não pode participar, porque se ela participar, ela já vai ganhar. E não pode, parará. E começou aquela confusão. Aí, eu entrei e falei assim, olha, vocês precisam melhorar essa autoconfiança de vocês, porque eu estou aqui não é para passar em cima de vocês. Eu estou aqui para fazer o que eu amo, o que eu gosto de fazer. E aí, até então, tudo bem, né? Continuamos nos ensaios e tal. E elas fazendo complô para poder me tirar do concurso. E aí, esse complô acabou entrando a própria organização do concurso. E aí, quando estava chegando próximo ao concurso, algumas das meninas falaram comigo que iria desistir. Que falou assim, eu vou desistir, tá muito bagunçado, desorganizado, vamos desistir disso, que não sei o quê. Aí eu tô assim, eu não vou desistir não. Eu vou participar, eu quero desfilar, eu não vou desistir não. Aí ela tá assim, então eu vou desistir. Aí sim, né, desistiu. Faltando 3 dias pro concurso, aí elas voltaram para o concurso como se nada tivesse acontecido. Ou seja, elas estavam tramando várias formas de não me deixar desfilar. E aí teve até uma questão do vestido também. Aí eles me deixaram escolher, era uma loja só, para o vestido para todas as candidatas era apenas de uma loja. Vestido foi, esse é o polêmico. Aí eles me deixaram por último para escolher o vestido. Quando eu fui escolher, minha mãe até estava comigo. Eles que escolheram o vestido para mim, não deixaram eu escolher. O vestido, gente, é gigante. E eles não deixaram a costureira, a moça, né, apertar ele em mim. Então eu iria com um vestido, além de ser um vestido que eu não gostei, seria um vestido todo largo, que não tava legal em mim. Aí tá, né, minha mãe já ficou assim, não tô acreditando nisso. E aí a minha mãe descobriu que uma das meninas alugou um vestido em uma outra cidade. E aí a minha mãe começou a correr atrás, falou assim, quer saber? Chega de humilhação. A minha mãe, assim, meus pais, né, nunca tiveram condição financeira para investir nas coisas, tudo foi sempre assim, na garra mesmo. E aí nesse dia a minha mãe virou e falou assim, quer saber? Chega de humilhação, porque eles estavam me humilhando demais, fazendo muitas coisas, chegou até quase dar caso de polícia. E aí a minha mãe me levou numa loja em Caratinga, me deixou escolher o vestido mais maravilhoso de todos, chorou várias vezes um desconto com a mulher, mas ela conseguiu alugar pra mim. E aí todas as meninas achando que eu estaria, né, feia, mal arrumada. Quando eu cheguei lá, gente, o vestido chegou primeiro que eu, todo trabalhado na pedra, brilhando. E assim, é claro que eu não cheguei por cima delas, óbvio que não. Eu cheguei na minha, porque eu estava indo fazer aquilo que eu
gosto, que eu sempre amei. E aí subi no palco, ganhei e foi isso. Aumentou o ódio você dela? Ganhou? Ganhei! Ganhou, ainda você. Ganhei! Pra mal do Zé Caneta, ganhou. Ganhei. Mas assim, nada de... Não falo dessa forma pra me sobrepor em cima de ninguém. Mas eu falo no sentido de que tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu conquistei foi através da dedicação e do amor. Nunca foi para querer subir em cima de ninguém ou desejar mal a alguém. A gente percebe que você é uma pessoa muito humilde, né? A humildade, ela conta muito, né? Demais. E a gente vê, né? Você é uma pessoa humilde. Isso é muito importante, né, Marcioneiro? Com certeza, sem dúvida. E aí eu vi nos seus stories há alguns dias uma questão que você divulgou e que eu achei interessante, queria que você falasse o que te levou a isso e você já tem resultados. É a questão da mentoria. Ah, das mentorias? Exato. Eu faço, gente, faço mentoria, porque já tem uns 4 anos. Na verdade, eu sempre tive um desejo diferente em questão. Eu sou cristã, mas eu sempre tive uma vontade diferente de buscar a Deus e de buscar as minhas coisas. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar o autoconhecimento. Então, há 3 anos atrás, eu conheci a minha terapeuta, a Fabi, que é hoje a minha melhor amiga. Eu conheci ela e a partir de então eu comecei um trabalho mais profundo de autoconhecimento. E aí, de 2020 para cá, eu comecei a ter alguns problemas de saúde no sentido emocional, que eu ainda não expus para o meu público, mas eu vou contar aqui. Eu entrei em depressão. De 2020 para cá eu comecei a perceber que eu estava diferente. E aí ano passado, onde foi um pico maior dessa situação, eu até fui para o Miss Brasil dessa forma emocional. E quando você me pergunta dessa questão da mentoria, eu falo o seguinte: a gente tem que buscar ajuda. Nós não estamos nesse mundo sozinhos. Um está a serviço do outro. E quando eu faço mentorias, tudo que me aparece, gente. A pessoa apareceu lá, é psicóloga, é não sei o que, é terapeuta. Eu estou fazendo porque é algo que cuida de mim. Porque se eu não cuidar de mim mesma, eu não vou conseguir cuidar da minha família, do meu profissional e das pessoas que estão à minha volta. Então eu faço mesmo. Faço, adoro, tenho resultado com todas as pessoas que eu trabalho, as mentorias. A Liliane, eu conheci ela recentemente, tem me ajudado muito também na questão espiritual. A Fabi também me ajuda muito. O Júnior, vocês devem conhecer o Júnior, ele trabalha aqui em Apim, já tive processos com ele também. E hoje também, né, tive um processo com ele aqui, que me deu uma luz, gente, tá vendo? Mas é muito importante, pessoas como a Viviane, que tem uma visibilidade, falar dessa situação, que sofre problemas emocionais, que todos nós passamos por questões emocionais, que precisam muitas vezes de ajuda, e muitas pessoas por vergonha, por receio, não procuram ajuda, e aí só vão acumulando, e depois a gente tem, né, várias histórias tristes por aí. Então assim, eu fiz essa pergunta porque realmente eu achei extraordinário. Porque todo mundo olha pra sua vida e acha que é só glamour. Né? Inclusive eu fui em um evento esse final de semana da Prudem, lá em Ipatinga, e aí uma pessoa que foi comigo comentou assim, com um grupo de pessoas, falando que eu iria também, né, que nós iríamos juntas. Aí esse grupo de pessoas assustou. Eu falei assim, mas a Viviane precisa desse tipo de curso, porque é um curso além de ser de empreendedorismo, é de inteligência emocional, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que por eu ser desse mundo artístico, né, ter essa visibilidade, eu não tenho problemas. E muito pelo contrário, eu tenho muitos problemas. Porém, eu tento sempre levar eles de forma leve, verdadeiro, e também buscando pessoas para me ajudar. Porque é o que eu falo, a gente não está aqui sozinho, a gente não precisa sofrer sozinho. E a Pruda é bom, hein? João Paulo é bom. Bom demais! E aí, João Paulo? Bora lá! Tragam, gente. Vamos marcar ele aí. Eu faço uma outra mentoria também com eles, que é com a Juliana, linda, maravilhosa. Está me dando várias dicas, me ajudando muito com o meu lado profissional. Nossa, gente, aqui... Os cursos de imersão deles são fantásticos. Nossa, já participei. muito bom. João Paulo muito é bom. Bora marcar ele aí. João Paulo, se estiver ouvindo aí... Vem, João Paulo! Vem cá fazer o podcast com a gente. Já tá convidado, hein?
Mas então você sofreu então depressão? Sim, além da depressão, eu também tive no decorrer, né, eu já passei por alguns processos com namorados de, como que eu posso dizer, de relacionamento abusivo, né? Então tudo isso que mexe com a nossa mente acaba a gente carrega esses traumas, né? E é até algo que eu posso abrir aqui para vocês, né? Mulheres que às vezes se encontram em situações assim, né? De algum relacionamento abusivo, de dependência emocional, porque eu estive em um relacionamento assim. Eu sei que não é fácil sair, mas eu busquei ajuda. E é só através de ajuda mesmo para a gente conseguir enxergar algumas coisas. E assim, foi um processo onde eu sofri muito, mas também foi um processo que me ensinou muito também, que me fortaleceu e está me fortalecendo a cada dia que eu busco mais saber o que eu fiz para eu poder não fazer de novo, né? Então, assim, as dificuldades elas vêm para nos fortalecer e nos ensinar. Essa questão do adoecimento mental, eu sempre penso o seguinte: o mundo profissional naturalmente ele já é competitivo, né? Você trabalha com as suas questões, você vai sempre ter alguém que compete com você. Eu, como psicólogo, tem alguém que compete comigo, como político, né? Tem um monte de gente que compete com a gente. Mas eu penso que o mundo da fama, eu acho que é um a mais ainda, né? Porque você chega lá, puxa vida, um quer ser mais famoso que o outro, um quer se destacar mais que o outro, né? Então eu penso que a Viviane também deve ter passado muito perrengue, muita gente para puxar, ou tentar puxar o tapete, porque é um mundo que realmente é ainda mais competitivo do que o nosso mero mundo mortal, né? Qual o momento mais difícil? Vamos, né, vai estar o gancho do Maçonilha aqui. Qual o momento mais difícil que você enfrentou na sua carreira? Teve algum que se destaca? Foram tantos momentos, gente. Porque assim, eu já quase fui sequestrada. Conta pra gente isso aí. Já quase fui sequestrada, gente. Um cara, ele se passou por assessor do Saulo Pereira. O Saulo Pereira é um empresário que sempre fez festa aqui na região. E aí, esse moço chegou na porta da minha casa, assim, e começou a perguntar, meus pais estavam na calçada, eu quero saber da Viviane, vai ter um concurso lá em Tarumirim, eu queria que ela participasse. E aí, já veio sabendo de tudo sobre mim. E aí, durante uma semana, assim, ele ficou me mandando mensagem e sempre mudava de número, nunca tinha foto dele. E me chamando sempre para ir almoçar, para sair. Só que assim, eu fui criada, muito bem criada, graças a Deus, e eu aprendi a nunca sair sozinha. E aí eu não aceitava os convites deles. E a minha mãe um dia... Minha mãe sente, né? Ela anotou a placa do carro dele e resolveu levar na polícia. Quando a polícia puxou o carro, não estava no nome dele, era a foto de uma outra pessoa, descobriu que o carro era roubado. O carro, na época, eu acho que era amarelo. E aí, eu fui... Enfim, ele continuou tentando, a gente bloqueou ele, falou que ia chamar a polícia, mas foi algo tão rápido. E aí, poucos dias depois, a gente descobriu que uma menina lá em Viçosa sumiu e falaram sobre esse carro amarelo também. Foi aí que veio o pânico, né? Porque eu estava numa época onde eu estava correndo atrás dos meus sonhos, fazendo aula em Caratinga, tendo que sair para fora. Então, assim, meus pais ficaram muito apreensivos, até eu mesma, né? Mas eu sempre fui muito corajosa de ir. Isso não me parou, mas foi algo muito louco. Assim, quando eu olho para trás e vejo e lembro de novo, foi algo muito, assim, pesado e perigoso, né? E São Paulo também. Eu tive um caso onde eu quase fui, eu não sei se posso falar essa palavra aqui, abusada sexualmente. Pode, né? Usou o termo certo. Né? Mas eu quase fui abusada sexualmente porque quando eu comecei a fazer um curso lá em São Paulo, que eu estava à procura, né, de me capacitar para encontrar a tão sonhada meta de ser bailarina do Faustão. E antes de fazer a audição do Faustão, eu passei por várias outras audições internacionais, da Luísa Sonza e de outros programas locais. E aí eu passei
para um programa local de São Paulo, uma TV local de lá. E eles gostaram tanto de mim que o diretor, ele queria me colocar como coreógrafa. E assim, eu fiquei super feliz. Tipo assim, uma menina lá do interior, primeira audição que eu faço, eu já passo e o pessoal já me quer como coreógrafa. Então assim, eu estava muito feliz. E aí, esse apresentador, na época, começou a falar muitas coisas. Eu era a única bailarina que passou que era de fora, né, de muito longe. E aí ele começava a falar que eu vou conseguir um hotel aqui de parceria para você, com um programa para você vir morar até que você consiga se estabelecer, enfim. Aí eu ficava indo em São Paulo fazendo reunião e nada acontecia. Até que ele começou a fazer propostas, nada a ver, e uma vez ele me ligou e queria conversar comigo. Eu falei assim, não, a gente vai conversar, mas vai ser lá na rodoviária, perto de todo mundo. Aí ele chegou, eu cheguei morta de cansada. Que 16 horas de viagem, né, gente, que eu fazia. Você tava aqui em Minas? Tava em Minas. Nossa. Aí era loucura, gente, porque eu trabalhava em Inhapim e trabalhava em Ubaporanga, eu tinha que viajar, eu viajava 16, 14 horas, saía do meu trabalho, já pegava ônibus, eu descia, o moço me deixava, do ônibus, me deixava na BR ali em Ubaporanga, meu pai me pegava de moto com mala e já me levava direto pro meu trabalho, que eu chegava assim, 7 horas, e 7 horas eu tinha que estar no meu trabalho. Então, eu chegava assim, morta de sono, tinha que trabalhar, e assim foi. Esse 2018, 2019, foi totalmente assim, uma loucura. E aí esse moço, ele fez essa proposta pra mim, lá em meio a tantas pessoas na rodoviária, e eu peguei e virei pra ele e falei assim, olha, não vai ser você que vai destruir o meu sonho, e não vai ser você que vai me tirar do foco de realizar o meu grande sonho. No caso, qual a proposta ele queria abusar de mim sexualmente a troco de eu continuar no programa. Ah, tá. Ele queria ter relações com você pra você permanecer no programa. Pra eu permanecer no programa, sendo que eu já tinha passado por mérito meu. E aí eu virei e falei assim, olha, não aceito isso. Não vai ser isso que vai me levar aonde eu quero chegar. Não é esse princípio que eu carrego em meu coração. Então você pode ir embora, eu vou pegar o meu caminho e pronto, acabou. Dei aquele fim ali, na mesma hora ele já me bloqueou de tudo, já tentou jogar as outras bailarinas contra mim. E eu conhecia as bailarinas porque a gente sempre fazia testes juntas, em cursos, a gente sempre se encontrava, né? A gente até se encontrou uma vez depois desse acontecido, elas me contaram que ele também tentou fazer isso com elas. Mas enfim, ele me desconectou totalmente do programa, nunca mais fiquei sabendo dele, até porque ele fez de propósito, né, porque eu poderia denunciá-lo. Mas aí eu continuei seguindo a minha vida, não deixei aquilo me abalar. Foi doloroso? Foi. Porque quando as pessoas tentam tirar aquilo que é seu, né, isso dói. Mas no momento eu sempre tive muito foco em ser bailarina do Faustão. Então as pessoas sempre me falavam que eu não ia conseguir e eu não escutava. Eu só tinha na minha cabeça, eu vou ser bailarina do Faustão. Quando na sua infância, quando você falava, as pessoas chegaram a perguntar pra você, qual é o seu sonho? Você Sim, as pessoas perguntavam. Eu sempre falava, eu quero ser bailarina do Faustão. Na escola, hoje em dia os professores das escolas, eu amo eles porque eles aguentaram, tá? O tanto que eu falava na sala de aula, eu vou ser bailarina do Faustão e tal. E muitas pessoas não acreditavam, né? Na verdade, assim, eu conto nos dedos durante esse meu processo as pessoas que acreditaram e me apoiaram, mesmo que fosse assim. Como que você avalia essa situação? Na verdade, eu acho que a primeira parte que ela respondeu com relação a esses homens que são predadores mesmo, se a gente fosse aprofundar, com certeza a gente acharia outras vítimas dele, além dessas moças. Então, esse mundo da mídia, esse mundo da moda, a gente tem muitos sujeitos abusadores que usam da condição de poder, né, para fazer o assédio sexual. Então a gente tem que ficar muito, muito atento, sabe? Às vezes a gente associa algumas violências só a pessoas de classe pobre, né? E na verdade esse mundo do glamour, ele também esconde muitos predadores sexuais, infelizmente. Infelizmente, e assim, o que ele passou pra mim, o que ele achou é que eu era uma menina simples do interior de Minas Gerais e que eu não teria conhecimento daquilo que ele estava fazendo. Porque aquilo era tudo que você mais queria, então você trocaria. E acontece com muitas mulheres, muitas meninas que vão em busca dos seus sonhos e acham que elas precisam passar por isso para conseguir. E eu estou aqui como prova viva que você não precisa fazer isso, tá? Você não depende de ninguém além de você
para conseguir alcançar as suas metas, os seus sonhos. Mas voltando na pergunta lá, de que se as pessoas me perguntavam, né? Eu falava, eu quero ser bailarina do Faustão. Aí chegou uma fase da adolescência, porque assim, as pessoas sempre ficavam assim, é criança, é coisa de criança e tal. E aí quando eu cheguei na minha adolescência, as pessoas começaram a perguntar com mais firmeza, né? Porque eu já estava quase me formando. E aí eu falava, aí as pessoas falavam assim, na minha cara mesmo, você tá maluca? Uma menina pobre, falava desse jeito, uma menina pobre, de família pobre, dançar lá no Faustão, não existe isso não, menina, esquece isso. Falava desse jeito, e não era só uma pessoa. E aí eu comecei a esconder das pessoas que eu queria esse sonho. Aí as pessoas me perguntavam, eu falava assim, acho que eu vou fazer uma educação física mesmo, vou ficar por aqui. Falava isso, só que na minha cabeça eu tava lá, ó, igual procurando formas de conseguir. E eles, na cabeça deles, a gente conseguiu, ela não vai. Até então, eu fiz tudo escondido. Depois desse acontecimento com esse moço lá em São Paulo, do abuso, 3 meses depois apareceu a oportunidade da audição no Faustão. 3 meses depois apareceu a oportunidade e eu estava preparada para a audição. Eu estava preparada para aquela oportunidade. Mas aí, então, vamos entrar, acho que já fizemos um tour bacana, né? Na sua... Bem profundo, né? É, verdade. O público o seu público, nem o seu público sabia de coisas que você falou pra nós aqui hoje, sabia, né? não, tá? Nós tivemos o privilégio. Tá vendo? Aqui, Viviane, e como que foi como que você conseguiu ingresso aí pra ser bailarina do Faustão? Eu participei de uma agência que chamava Bailarinas da TV, que eu entrei através de um sorteio que eu ganhei Só no um minutinho, Instagram. voltando um pouco atrás, né? Voltando um pouco, como que você viu essa oportunidade? Da agência? Isso. Foi uma ex-cunhada minha que viu um patrocínio no Instagram e me enviou, porque ela sabia que esse era meu sonho. Quando ela me enviou, gente, a minha mente fez assim, ó, pum! Porque eu vivia naquele meu sonho tão intensamente, mas ali eu descobri que aquele sonho não era só meu. Existiam várias mulheres que tinham um sonho de dançar na TV. Não só no programa do Faustão, mas em TV em geral. Em programas em geral. E aí, eu não tinha dinheiro para pagar o curso dessa mulher, da Débora Salvione, que é uma queridona. Ela já foi ela participou de vários programas como bailarina, apresentadora, ela é um sucesso. E aí, eu não tinha dinheiro para pagar esse curso e eu comecei a acompanhar no Instagram. E aí, vi que tinha um sorteio, aqueles sorteios de Instagram que a gente marca. Eu fiquei uma semana, gente, marcando lá no post de A a Z. Todas as pessoas que tinham a letra A ao Z no meu Instagram, eu marcava todos os dias. Na época não tinha aquela coisa do Instagram bloquear, graças a Deus, então eu comentava até. E fiz várias novenas para eu ganhar esse curso e ganhei o curso, entrei de cabeça nele, fiz tudo o que ela pedia, né, em questão de estudo, de estética, de estratégias, né? Até que apareceu a oportunidade da audição do Faustão, porque essa agência sempre mandava vários tipos de audições, né? Que é uma agência de São Paulo, então eles têm muitos contatos. E aí eu fui e vi essa oportunidade da audição, mas era uma audição fechada, não era assim ao público, né? Divulgada pelo programa. E aí eu entrei. Foram 4 etapas, uma foi de e-mail, a outra foi de e-mail assim, né, onde você manda o portfólio, vídeos, fotos. A outra foi presencial lá no estúdio da Globo, né, com os coreógrafos do programa. A terceira foi com a produção do programa, onde era dentro do próprio estúdio do Domingão do Faustão, com câmeras, música, com as roupas mesmo das bailarinas. E o último era um vídeo falando o porquê eu queria ser uma das bailarinas. E assim, desde a primeira audição, que era o e-mail, deu mais de 2.200 mulheres. Deixa eu te perguntar quantas atrás do sonho também, né? Mais de 2.300 mulheres, eu acho, na época. E aí foram selecionadas 90, e aí a gente foi para
pra audição com o coreógrafo. Do coreógrafo a gente foi pro... Enfim, dessas 2.000 sobraram 20 no final. Até ver o Faustão demorou. Até ver o Faustão demorou, gente. Eu comecei a fazer em dezembro, em abril eu tive o resultado. Então, assim, foram vários meses. E quando você se viu ali passando já, tipo assim, trilhando o trilho dos seus sonhos ali, o que passava na sua mente? Nossa, Poxa, gente, as pessoas que me humilhavam, ou na escola, ou no dia a dia. Só de chegar lá na Globo, gente, da primeira audição que eu fiz, eu entrei assim no portão, tava escrito Globo. Eu falei assim, meu Deus. Parou no tempo. É real. Meu Deus. E isso tudo escondido, tá, gente? Nem a minha família sabia que eu tava fazendo essa audição, não. Porque Sério? lembra que eu escondi? Porque ninguém acreditava em mim, eu não queria mais ninguém falando. Aí eu escondi. Falava que eu tava indo fazer curso de dança, enfim. Eu escondi. Eu só contei pros meus pais quando eu tive a resposta final da produção da Globo. Aí eu contei pra minha família ali, meu pai, minha mãe, minha irmã. E quando eu fui dançar pela primeira vez, que foi onde eu abri pro público. E aí foi aquela coisa, assim. E quando você contou pros seus pais? A reação deles? Eles ficaram assim. Porque assim, eles escutaram tanto eu falar que eu queria ser. Eles estavam na cozinha, eu falei assim, gente, eu passei no teste pra ser bailarina do Faustão. Aí eu lembro que meu pai falou assim, quê? Sério? O meu cunhado falou assim, hã? A minha irmã ficou assim. A minha mãe ficou assim, sério? E foi aquela reação de tipo assim, ninguém entendendo nada, aí eles achando que era brincadeira. Eu tô assim, não, gente, é sério, é verdade. Aí eu aqui assim, mostrando o celular, o grupo, e o meu pai sem acreditar. Meu pai, ele só acreditou quando eu estava lá, gente. Ele falava o tempo inteiro, eu não acredito não, Viviane, eu não acredito não, Viviane, eu não acredito não, Viviane. Tem um vídeo aqui, gente, eu posso mostrar? Pode. Da primeira apresentação que eu fiz do Faustão, da minha família assistindo. Que incrível que foi. Mas é engraçado, né? Ela falava isso todo dia. Quando ela fala mais um dia. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Gente. Oh, meu Deus. Aqui, que história, né, Manzanelli? Fantástico. E realmente. Não né? é sorte, né? Você Ninguém imagina as coisas. E tudo começa na imaginação. Tudo que hoje é criado começou na cabeça de alguém. Então tem muita coisa para começar na cabeça da pessoa que quer realmente correr atrás de alguma coisa. O que você acha que tem que ser hoje, né? Tem que ser agora. Os pais, eles devem investir e acreditar no sonho dos filhos? Na verdade, os maiores incentivadores dos filhos são os pais. A partir do momento que a criança, como a Viviane, começa a ter ideias e desejos, se o pai e a mãe, não, a gente não fala nem só da parte financeira, como não foi o caso dela, mas do próprio incentivo, do acreditar no filho, no potencial dele. Sem dúvida nenhuma, os pais são os maiores incentivadores. Os patrocinadores emocionais da criança são os pais. É verdade. Hoje eu falo muito disso no meu Instagram, porque, um exemplo, eu fiz esse final de semana um concurso da 104 FM lá no meu estúdio, com as meninas de 10, 9 anos. E tinha uma menina lá que o sonho dela, que eu perguntei o sonho de cada uma, o sonho dela é ter uma empresa de psicologia. Olha. Uma menina de 9 anos. Aí, às vezes, nós, adultos, né, chega para uma criança que fala, ai, meu sonho é ter uma empresa de psicologia, uma criança de 9 anos. Quantos adultos não falam? Essa menina nem sabe o que é psicologia. Exato. Então, já derruba o sonho dessa menina, ela já cresce frustrada. Então, é muito importante, gente, não ser um engolidor de sonhos, é apoiar, mesmo se a pessoa crescer e não for, vida dela. Mas, gente, o apoio é tudo. Mas pela sua história, depois que coloca na cabeça e se dedica, pode falar o que quiser que dá conta de fazer. Sempre digo, verdade. Né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é possível. Tudo é possível. A partir do momento que você acredita, tudo é possível. Cada um dentro da sua limitação, dentro da sua condição, mas tudo é possível. Gente, é acreditar e bater nessa tecla. Fez amigas entre as dançarinas? Fiz várias amigas de vários estados. Inclusive tem uma que a Vanessa, lá do Rio. A gente sempre, todas as vezes que era escalada, a gente sempre era escalada juntas. Só uma outra pergunta também, enquanto você procurei. Aqui da região, teve mais meninos que subiram com você? Para o Faustão? Já para o elenco do Faustão ali, para
Já pra estar dançando nos domingão? Como bailarina, eu acredito que da região aqui eu sou até então a única, né? Muitas meninas vieram me procurar depois, perguntando como que foi. Eu passei, assim, o passo a passo, mas acharam difícil. Falaram comigo. Ai, eu não tenho coragem de ir para São Paulo sozinha. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não sei o quê. Então... acharam que era fácil. Era só estalar os dedos, era só dançar um forrozinho e pronto. Você dança quantos ritmos hoje? Gente, danço tudo. Tudo? Tudo colocar eu danço, mas eu falo que a minha paixão mesmo é o jazz e a dança do ventre. Porque foi aquilo que iniciou a minha carreira, né? Então, eu sou muito Você apaixonada. fala bem, realmente você toca bem assunto no jazz, né? Por que o jazz? Por que o jazz mexeu tanto assim com você, esse ritmo de dança? Eu acredito que por ter sido a primeira aula de dança que eu fiz na minha vida, incorporou mais no meu corpo, né? Os exercícios, a didática da aula. Eu acho que deve ser por causa disso. A técnica foi a primeira técnica que o meu corpo aprendeu. Então, assim, é algo que eu tenho mais experiência, certo, né? E também foi uma paixão que nasceu ali. Eu acredito que seja por isso. E a tia Márcia foi a pessoa que falou, olha, aqui já deu pra ela. A tia Márcia. Eu lembro que eu chorava, gente, pra minha mãe deixar eu fazer. Pra tia Márcia, por Parabéns, reconhecer tia esse Márcia. talento. Eu chorava pra minha mãe deixar eu fazer aula de dança lá em Caratinga, mas condição financeira, tempo, eu era nova, minha mãe não queria deixar eu sair sozinha. Aí eu levei ela lá na tia Márcia, a tia Márcia conversou com a minha mãe, falou assim, olha, Vanilda, não tem como deixar essa menina aqui. E aí, assim, graças a tia Márcia mesmo. Conseguiu achar o vídeo? Gente, tô conseguindo não. Viviane, vamos voltar. Eu cortei você na hora que você falou ali do palco. Vamos lá, descongela agora esse momento de novo aí. Nossa, gente. Pisou no palco ali do Faustão. O que passou na sua mente? Deu prazo? Eu acredito que não deu prazo de passar nada, né? Mas passou. Quando foi pro hotel? Passou. Eu tava assim... Quando eu tava na pose, né? Luzes, câmera, ação. E aí eu na pose lá, eu vendo aquelas câmeras, me passou um filme na minha cabeça. Um filme assim, eu lá na roça assistindo, eu lutando, eu conseguindo. Foi uma emoção, uma felicidade que não cabia no meu peito. E eu me sentia dentro de uma caixinha. Porque assim, eu pelo menos cresci assistindo TV, aquelas bundudas, né? Não é fininha assim. TV de tubo. TV de tubo, é assim que fala? Na minha cabeça passou esse filme como se eu tivesse assim, dentro de uma caixa, sabe? Eu me senti dentro de uma caixinha. Como se aquele estúdio fosse uma caixa, eu estava ali dentro. E aí, assim, na minha cabeça, nossa, minha família tá me assistindo lá ao vivo. E eu aqui, onde eu sempre sonhei estar. E aí, eu dancei, foi... Ó, eu não sei explicar, não tem palavra, sabe? Só eu mesmo consigo sentir a felicidade, sabe? Nossa. As pessoas que... Veio na sua mente as pessoas que tentaram rebaixar você por causa do seu sonho? As humilhações que você passou, veio na sua mente? Não, porque eu nunca foquei nessas pessoas, né? Bacana. Eu nunca foquei, eu sempre foquei no meu sonho. E aí, só de ter realizado ele, deve ter transformado o coração dessas pessoas positivamente, né? Eu acho interessante isso que você falou. Não foquei nas pessoas que me desprezaram. Isso é um ponto muito importante, né? Mas exato. Uma vez alguém me perguntou também, César, como é que você consegue? Né? Mas olha, simplesmente deixei de dar ouvido porque as pessoas falam. Basta uma pra falar com você que vai dar certo. Basta uma. Basta uma. Só Basta uma. Hoje eu tenho uma autoestima lá em cima. Muito difícil alguém me põe pra baixo. Mas é porque, né? Eu sempre procurei me apoiar e amparar em pessoas que realmente, né, vão somar alguma coisa na minha vida. Pelo menos pra mim foi assim, né? E tem que ser assim, né? A gente tem que conviver e buscar estar perto de pessoas que convêm, né? E nem eu estou trabalhando na área de TV e para muitos pode ser pequeno, né? Uma TV regional.
Mas pra mim, o dia que eu fui lá no estúdio dela, pra mim foi que bacana, ótimo, tirei foto, fiquei feliz, né? Porque são partes, né? Pra quem a gente era há 10 anos atrás, hoje pra mim cada passo que eu dou é uma conquista, que nem já temos matérias aí na região de Caratinga, Diário do Aço, né? E Rede Minas, né? De Belo Horizonte, matéria minha pra lá, então assim, é muito bom. E a gente tem que se alegrar com os pequenos a todo momento, né? Eu, como cristã, Jesus sempre fala, né, na Bíblia, alegrai-vos. Verdade. Alegrai-vos. A alegria, ela tem que estar presente no nosso coração, né? Eu tenho um colega meu que até falar dele aqui, que é o nosso... eu tenho pra mim como cara, né? Ajuda muito, me ajuda demais, que é o apresentador do telejornal, TJS, em Caratinga, né? Que é o Kleber Durval. E ele veio aqui em casa, comeu peixe comigo aqui. Eu fui na casa dele, fizemos churrasco a tarde inteira. Mas o Kleber Durval, uma pessoa muito bacana. Palavras, né? Que ele vem falando com a gente, que vai motivando a gente cada vez mais. Isso basta que você disse. Uma pessoa. Basta uma. E pode ser só você também. Pode ser. Pode ser só você pra acreditar. No meu caso foi só eu. Foi só você, né? E legal ela falar que se sentiu dentro de uma caixinha. Bailarina e caixinha, tudo a ver. É mesmo. E eu nunca tinha pensado nisso. Viviane, a felicidade só não coube dentro do coração. E quando você foi pro hotel, colocou a cabeça no travesseiro? Nesse dia eu nem estava no hotel, gente, porque... assim, financeiramente, né, eu ia nas amigas. Aí eu estava na casa de uma amiga lá, que também é a Rafa. Linda Rafa, eu conheci nos testes. Assim, a gente fez uma amizade muito gostosa, ela é de Goiânia. E aí ela me acolhia lá na casa dela, me ajudava muito, com todo amor, carinho e aquele apoio. E o mais legal é que nós duas tínhamos o mesmo sonho. Ela sonhava em dançar na TV, a gente fazia teste junto e mesmo assim não tinha aquela concorrência, aquela coisa, sabe? Diferente do interior que você participava na sua muito diferente. E ela me acolhia, me ajudou demais nesse processo meu indo lá pro Faustão. E quando eu cheguei, ela me abraçou, assim, já foi lá no portão me receber. Comemorando comigo. E aí eu fiquei a noite inteira vendo os reposts, né, repostando no Instagram, vendo as mensagens. E assim, quando eu cheguei em Ubaporanga, que as mulheres, desculpa a palavra, mas as idosas, né? Como eu posso dizer? As idosas, né? Lá de Ubaporanga. É porque com elas eu falo, as minhas velhinhas, tá? Mas é íntimo. As minhas velhinhas, elas me paravam na rua e falavam assim: eu deixei de ir na missa pra te ver. Eu nunca deixei de ir na missa. Eu deixei de ir na missa só pra te ver lá no Faustão. Então, assim, entre essas pessoas e diversas outras que até hoje falam que parava tudo para poder me assistir. Nossa, isso é gratificante. Muito tipo grato. Assim, né? Deixar o Maçonilho fazer o comentário. Não, na verdade, essa questão, eu acompanho uma dançarina do Faustão, a Daça Batista, lá de Belo Horizonte. Maravilhosa dançarina. E a gente percebe, né, no conteúdo que ela vai colocando, que é quase com uma irmandade com outras dançarinas, uma amizade muito forte, muito interessante. Então a gente às vezes acha que tudo é competitividade. Não. Às vezes a competitividade vai acontecer com alguém que nem dá conta do seu talento, rapaz. E aí quando você chega lá que são todas talentosas, você percebe que há um respeito muito grande e todo mundo tem o seu lugar, né, para brilhar. Independente se for a mesma profissão, eu acredito assim. Todo mundo tem uma luz e ninguém apaga de ninguém. Né? Quando a minha luz brilha, ela não vai apagar a sua que está brilhando, né? Então, eu sempre carreguei isso, ajudei muitas pessoas, assim, sobre, né, esses assuntos de como conseguir chegar lá. E sempre quando me perguntam, eu respondo numa boa. Comigo não tem disso. Após as suas participações no Faustão, em outras, você fez teste, também estou esperando passar aqui para mim congelar. Você fez teste também em outras emissoras, né? Mas antes da gente falar de outras emissoras, que eu acho que ainda dá tempo, nós ainda não atingimos a meta aqui de 1h20. Mas já estamos quase encerrando o nosso bate-papo.
Mas você já foi convidado, já apareceu alguma oportunidade para participar de algumas bandas musicais? De dançar em bandas? Sim, sim. Inclusive, a minha primeira banda que eu dancei assim, de forma profissional foi a do Júnior Pinheiro, que é daqui de Inhapim. Lindo, um amigão. Nossa, tá fazendo um super sucesso agora, né? Lá em São Paulo. E foi a primeira banda que eu dancei mesmo, de forma profissional. Foi com ele, aqui em Inhapim mesmo também, na festa do Inhapim. E eu nunca tive, assim, muito foco em dançar em banda, sabe? Muitos profissionais já me procuraram, mas acaba que na época o meu foco era outro, então questão de tempo, de lugar, acabava que essa oportunidade de dançar com cantores em shows não foi muito uma parte que eu peguei, né? Inclusive, eu falo com o Júnior, eu sou especial do Júnior, porque as bandas que eu dancei foi só com ele, de forma assim profissional, mas enfim, é isso. Eu lembro desse show, foi um show muito bom. Foi legal, né? Você viu ela dançar? Lembro. Festa do Engamento. Muito bom. Bacana. Você fez participações em treinos para outras emissoras, né? Como que foi para você? Foi muito bacana, porque na SBT, época... quais foram as emissoras? Eu fiz na SBT, eu fiz participação também no Condzilla, que é uma rede no YouTube, né? De videoclipes. Eu fiz participações lá de videoclipes. E na época, em 2020, no começo de 2020, eu estava fazendo algumas audições. Estava indo fazer uma audição na Record, de forma online, e de forma presencial eu fui no estúdio da SBT, onde é o programa do Silvio Santos, fazer um teste para poder fazer um quadro lá do programa do Silvio Santos na época. Só que aí, assim, isso foi em fevereiro, tudo isso estava acontecendo. Eu estava fazendo teste no Faustão, estava fazendo teste no... Porque assim, o Faustão a gente sempre fazia testes mensal, por causa de perfil, né? Se alguma menina não entrasse mais no perfil que eles estavam precisando, aí eles encerravam ali o contrato com ela. Então, eu estava passando por teste na Globo, na SBT, Record, fazendo videoclipes. Então, assim, o meu sonho, gente, eu estava realizando ele de forma super intensa. Eu já estava me programando para março morar em São Paulo. Então, assim, 2020, fevereiro, tudo isso estava acontecendo na minha vida de forma maravilhosa. Aí vem março, onde eu estava me planejando mudar para São Paulo, vem a pandemia. Foi onde a minha vida mudou de curso. Mudou totalmente. A classe artística sofreu muito. Nossa Senhora. Com a pandemia. O interessante disso tudo, né, Maçonelli, é que hoje o programa do Faustão saiu da Globo, né? Foi pra Band, mas não decolou, né, devido à pandemia. Engraçado que ela conseguiu realizar o Eu realizei antes. Gente, olha isso. Olha a força do acreditar em você. Olha a força, gente. Eu sonhei a minha vida inteira em dançar no programa do Faustão na Globo. Eu fiquei o último ano com o programa do Faustão na Globo. Quando veio a pandemia, ele saiu de lá e aí eu não ingressei mais na carreira de bailarina de programa de TV. Mas assim, olha como é louco isso, né? Demais! Muito louco. É como mesmo. se, tipo assim, gente, quando você quer algo, o universo, Deus, ele conspira ao seu favor. Sem dúvida. E olha como que o universo conspirou totalmente ao meu favor. Porque em 2019 já estava rolando boatos que o Faustão iria aposentar. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que foi final de 2018, ele soltou isso no programa dele. Falando, ano que vem eu vou aposentar. Então, esse ano que vem era o ano que eu entrei. E olha como que o universo conspirou para que eu realizasse o meu sonho. Sensacional. Muito bom. E você fala que encerrou esse sonho de dançarina de programas, mas quais são as ambições da Viviane, os projetos pessoais, que o pessoal pode aguardar de curto prazo, de médio prazo, quem sabe de longo prazo? Já tem alguma coisa em mente assim? Olha, como eu falei, 2020, a pandemia mudou o meu curso
o curso da minha Curso. o curso da minha vida. Você vai pro making off lá que você falou, né? Vai pro making off depois. O curso da minha vida foi totalmente mudado devido à pandemia. E assim, eu tive um processo muito profundo para eu me descobrir novamente, né? Foi onde entrou esse processo de depressão, que eu falo, as pessoas que não entendem desse processo de autoconhecimento devem procurar, porque o que me salvou dentro da depressão foi esse conhecimento que eu tinha de mim mesma, de saber que eu não estava mais sendo a Viviane, de saber que aquilo que estava acontecendo na minha mente não era eu, das vozes. Quantas pessoas tiram a própria vida porque escutam aquelas vozes, e aquelas vozes começam a passar para o seu corpo, e elas não têm conhecimento disso. Graças a Deus eu tinha conhecimento de que aquilo não era eu, não fazia parte de mim. Foi aí que eu comecei a buscar ajuda em formas de sair daquilo. Então o autoconhecimento me ajudou demais. A minha terapeuta também, ano passado, gente, para eu conseguir estar lá no Miss Brasil, eu fazia terapia todos os dias. Eu acordava 6 horas da manhã, dormia meia-noite, né, porque era muita coisa para resolver, correr atrás, e eu fazia terapia todos os dias com a Fabi, porque ela que me impulsionou ali, me deu aquela força para eu, né, dar continuidade. Mas enfim, qual que era a pergunta? Lembrei! Fui longe, gente, foi mal. Não, mas você tocou de novo. Interessante. O bom do podcast é isso, né? Exatamente. Dá pra ir e voltar, né? Vamos lá. Voltando aqui, mas é porque eu tinha que explicar esse meu momento. Foi onde eu comecei a descobrir mesmo, estou ainda em fase de descobrir o meu verdadeiro propósito. Eu sei que é trabalhar com a dança, é mostrar para essas pessoas o quanto a dança ela é capaz de transformar a vida das pessoas, porque em meio a essa depressão eu procurei, mesmo sem força, eu procurei fazer aula de dança porque eu sabia que era algo benéfico naquele momento. E eu tenho um método de dança que eu criei em meio à pandemia, que é um método exclusivo para mulheres, onde eu ajudo elas a liberarem traumas, bloqueios, através das movimentações de dança. Então, eu tenho como propósito agora levar a dança muito além de movimentos, mas sim trazer essa perspectiva do que o expressar do nosso corpo pode fazer com a nossa mente. Nosso psicólogo está aqui, ele pode confirmar isso, né? Que é importante o exercício físico para a gente liberar toda a tensão, liberar tudo que está na nossa mente. Porque a nossa mente ela é pequena, a nossa cabeça ela é menor que o nosso corpo, mas ela faz um estrago gigantesco se a gente deixar, né? Então a gente tem que usar do nosso pescoço para baixo para liberar aquilo que está aqui em cima, né, pra gente conseguir viver uma vida mais tranquila. E aí dentro desse meu método eu também trago um pouco da feminilidade, né, eu mostro esse olhar para as mulheres de como é importante ser feminina, estar no seu polo feminino e não querer diminuir os homens, né, não querer diminuir a masculinidade dos homens para poder passar em cima deles. Não, todo mundo tem o seu lugar, né? Independente, assim, não vou entrar nesse assunto de machismo, de nada, mas eu busco trazer essa essência da mulher verdadeira para as mulheres das minhas aulas. E também tenho as minhas turmas infantis, que é também uma das minhas maiores paixões, é trabalhar com aquelas crianças que, inclusive, nesse meu momento de depressão lá em Ubaporanga, foram elas que me deram uma força, porque a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento é dar aula para elas, porque eu tinha na minha cabeça, eu sou uma pessoa muito determinada, então eu tinha aquela obrigação de trabalho ali com as minhas alunas, e eu ia dar aula porque era a minha obrigação, eu tinha como obrigação, não era porque eu queria, porque no momento que eu estava ali eu não conseguia fazer nada, eu só ficava dentro do meu quarto. E aquelas 2 horas por semana com aquelas meninas me ajudava tanto. Eu subia para o meu estúdio, assim,
super desanimada e saía super renovada. Então, assim, eu quero dar continuidade com esse meu trabalho com as crianças. Tenho muitos planos, muitos métodos para aplicar com essas crianças. Tenho planos também de curso online que eu vou lançar daqui uns meses aí. Quero lançar o meu curso e quero dar continuidade a essa minha carreira, a esse dom que Deus me deu e fazer dele algo para ajudar as pessoas de alguma forma. Bacana, bom demais. E quero um marido também. Tá, meu sonho. Olha, tá nos planos dela. Tá nos meus viu? planos. Tá nos meus planos casar, tá bom? Deixar bem claro. Isso é bom. Você sabe que eu sou coreógrafo também, né? É? Toda primeira e segunda, dança circular na praça com as velhinhas. Sério? Ai, que Eu faço a delícia! coreografia lá Então, e boto elas para dançar. pronto, dois justamente porque a dança dançarinos. circular tem também esse Viu, detalhe gente? terapêutico da troca de afeto, principalmente. Ai, e para que pessoa delícia. idosa isso é fantástico. Quero marcar um dia pra eu vir, Ó, ver toda com ela. primeira e segunda do mês. Que Olha, legal. Praça da Matriz. Eu já vou estar. Gente, eu vou começar a dar aula aqui em Apim de dança, no estúdio delas, academia. E aí eu já vou estar por aqui, eu quero conhecer elas. Pode ir lá conhecer. 60 idosas lá. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Muito bom. Fazendo, como que chama? É funcional? Não, né? é dança circular. A dança circular. circular. Isso trabalha a parte emocional? Trabalha a questão de da coordenação motora, memorização, afetividade. Olha, que bacana, Né? Porque você cara. sempre em ciclo, você se toca o tempo todo, se abraça. Então, para a pessoa idosa, isso é muito bom, porque a Então, você maioria dos entende da idosos dança também. a Tá gente vendo? tenta, né? Só A gente tem tenta. artista aqui Sou dentro. artista. Só eu que não entendo nada de dança. Dá um Gosto. jeito de ir lá no estúdio aprender um forrozinho, Ai, tá? ai. Forró é bom. Ah, me ajuda aí. Forró é bom, forró é bom. Viviane Lopes. Como eu disse, né? Que história incrível, né, Marcelo? Muito bom. Outra Viviane. Outra Viviane. A verdadeira, aliás, né? Aqui. Babado, gente. Obrigado mais uma vez pela participação. Já somos 1h24 de bate-papo. Ô, delícia, hein? Passou rápido, né? Passou É. muito rápido. Acredito que tudo que a gente falou aqui vai agregar, né? Na vida das pessoas. E olha, me amarrei em conhecer a sua história, viu? Ai, que bom, fico Excelente. feliz. Tá? Tem pessoas que reconhecem talentos e outras, né, não sabem valorizar às vezes o que tem nas mãos, não sabem valorizar um talento, não é verdade? Um dom, uma pessoa talentosa. E a gente assim, onde eu bato o olho, vejo que a pessoa tem talento, né, e tem o dom, a gente respeita mesmo, porque isso é uma coisa que eu admiro, é isso. É dom, é talento, e principalmente as pessoas que fazem bom uso dele, né, Marcelinho? Exato, né? Isso é a gente se alegrar, né? Cada palavra dessa que você citou, falou, nossa, pra mim é como se eu estivesse realizando algo na minha vida, porque a gente se alegrar com as conquistas dos outros, né? Se motivar, né? Com a história de outras pessoas. Isso é muito bom. E o objetivo desse podcast é esse. Que bom. Pensa no podcast que vai dar um monte de corte interessante, porque foi cada tema. Foi. Vai dar muito corte. Muito corte. Você bom, que tá? está ligadinho com a gente aí, não saia das nossas redes sociais, viu? Você vai ver muito Curte, conteúdo. comenta, compartilha, manda pros amiguinhos. E é isso aí. E marca o podcast. Marca a gente, Viviane Lopes, @Viviane Lopes, @Marson. Marcionílio Ferreira. Agora tem que ser completo. É, né? Tem que ser completo. Vou deixar pra ele falar, vai lá. @Marçonilo. 2 N's, 2 L's. E podcast é Apim. Eu não tenho a minha rede social separada. A que eu tenho, eu vou acabar com ela, né? Que é Diocesa Fotógrafo. Mas eu não vou continuar no ramo, não. Bora seguir o podcast em Apim, galera. Vai ser fotografia, vai ser apresentação mesmo em vídeo. Viviane, mais alguma experiência que você gostaria de compartilhar com a gente? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que no momento é isso. Falei bastante. E o que eu queria deixar é uma mensagem para as pessoas. Fique à vontade. Deixe para nós essa mensagem.
Eu queria dizer a você que está passando por algum problema de saúde mental, que se sentir no coração, sentir não, me manda uma mensagem que eu quero te ajudar de alguma forma. Não ache que você precisa passar por isso sozinho ou sozinha. A gente não precisa passar nada nessa vida de forma assim solitária, não. A gente precisa do apoio de uma pessoa, tá? E nunca desista do seu sonho. Acredite, tá? Porque eu sou aquela menina, como todo mundo dizia, pobre, de família pobre, mora na roça, é assim que o povo falava comigo. Mora na roça, não vai conseguir. Consegue, consegue. Não deixa ninguém limitar você. Não deixe que a condição financeira limite o seu sonho. Não deixe que o lugar que você more limite o seu sonho. Mas também dedique. Seja dedicado. Seja responsável. Seja... Busque aquela força interna que todo mundo tem, que às vezes a gente acha que não vai conseguir, que tá difícil demais, que é muito problema, é muita coisa. Não. Quando tá tudo desse jeito é porque falta só um degrau para você chegar. Aguenta mais um pouquinho que a porta tá logo em frente. Então assim, nunca desista. Quando pensar em desistir, que tá difícil, lembra dessa frase, eu não vou desistir. E continua, busque tudo, qualquer coisa, busque lugares diferentes, pessoas diferentes e vai, sabe? Vai escalando. Usa pessoas para... Usa sim, no sentido, né, de buscar mesmo pessoas para te ajudar, para te apoiar. Mas se não conseguir, vai sozinho, vai sozinha, tá? Você só precisa de você para conseguir realizar tudo aquilo que deseja. E o interessante da história da Viviane, né, Marçonilo, é que tem momentos na vida da gente que a gente não pode contar os nossos sonhos, me parece. Tem que não pode dividir os nossos sonhos com qualquer um. O que você diz? Tem pessoas que somam nos seus sonhos. Tem pessoas que não. Tem pessoas que roubam os seus sonhos. É real. Sem dúvida nenhuma. É o fato de você guardar em segredo ou de não ficar divulgando muito aquilo que você tem buscado, quais são os objetivos. Infelizmente, quando você divulga muito, a maioria das pessoas, por não acreditar nelas mesmas, que é o grande detalhe, talvez ela nem esteja contra você, mas pelo fato dela acreditar que ela não dá conta, ela quer também que você não dê conta. Você continue no mesmo patamar que elas estão. Difícil, né? Mas é real. É verdade. E desde então eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu não conto nada pra ninguém, a não ser que já esteja tudo estruturado. Tudo estruturado, tudo pronto, porque às vezes é inconsciente, né, na pessoa. Esse julgamento, essa energia que ela joga em cima de você, às vezes não vem de forma consciente dela, né? Vem de muitas outras questões, traumas, bloqueios. Então, assim, a primeira coisa também, né, que a gente deve fazer é não olhar, não se importar com o julgamento do outro, porque você não sabe o que ele viveu para estar te julgando. Verdade. Então, assim, se você achar ruim de uma pessoa que te julga, você está fazendo pior, porque você também está julgando ela, porque você não sabe o que ela passou para ela estar pensando isso de você, né? Então, assim, é calar, é fazer, é viver a sua vida, viver o seu sonho, e chegou a pessoa para te ajudar, absorve o que tem que absorver dela e bola pra frente. Não se agarre também em ninguém, não. E mesmo que seja uma palavra de rejeição, né, que a gente ouve, a gente tem que ser, assim, a gente tem que procurar usar essas palavras de rejeição para nos impulsionar mais para frente, né? Com certeza. E isso é um objetivo de vida meu também. Eu vivo desta maneira, né? Provar o contrário. Exatamente. Provar o contrário. Quando eu ouvia que eu não ia dar em nada, que perdido nos vícios, que eu via que, né, nem meus parentes me queriam por perto, né? Assim, a gente tem que sempre procurar realmente provar o contrário, mostrar, né? Usar as palavras negativas. Hoje mesmo eu participo de programas aí eu participo né? Eu não vou entrar muito em detalhe não, mas atual meu trabalho hoje, né, de repórter, eu fui rejeitado no início. Disseram para mim, não serve. Não dá, não tem jeito, né?
Ao invés de voltar para trás e ficar, nossa, fui humilhado lá, fizeram isso, né? Nunca mais vou olhar para aquele lugar, nunca mais vou dar ideia. Não, poxa, eu olhei para mim mesmo, né? Falei, será que tô ou não preparado, né? Estou ou não preparado? E procurei me preparar melhor. E depois de 2 anos, 3 anos, graças a Deus, é uma porta que se reabriu para mim novamente e tem me dado grandes oportunidades para que eu, né, alcance outras, né? Não estou mais longe porque eu não quero mesmo. Que não dá, para mim ainda para mim ainda não dá. Isso aí, gente. Viviane, brigadão pela participação. Se a gente for contar aqui todas as experiências, né? O tempo ele voa mesmo e 2 horas é pouco para a gente falar tudo o que nós passamos e sentimos. Hoje já subiu para 1h32 de gravação. Nosso maior podcast até o momento. Tá vendo? E novamente fazer aqui estender meus agradecimentos. Marçonilo, muito obrigado. Tá? Primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, né? Já vi em alguns trabalhos, mas nunca não tivemos esta afinidade de nos aproximar. E é uma pessoa excelente. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Acredito que pode ser aqui um começo de uma grande parceria, uma grande amizade. Pode contar. Conte comigo. Né, com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. Nosso humilde espaço. Nem tá todo arrumado ainda. Tá lindo demais. Tá muito bacana. Tá muito Viviane, bom. Eu te confesso que quando eu mandei mensagem, eu falei, não vai nem olhar pra minha mensagem, já vai falar assim, não posso, tô ocupada, tenho agenda. Mas não custa tentar. Não, eu... E fico feliz de você ter participado. Eu valorizo demais, gente. Eu valorizo demais. Eu muito saí obrigado. daqui, quem sou eu para pisar em cima ou me vangloriar, né? Em cima de alguma coisa. E tem que valorizar mesmo, gente. Os artistas, qualquer tipo de trabalho da nossa região, seja ele pequeno ou grande, estando começando ou não, a gente tem que valorizar, tem que apoiar, né? E não é julgar, sair falando mal, não. É falar bem, Obrigado. Ajudar, que tá lindo demais, tá muito bonito, muito organizado. Somou demais. E bom demais, gente. Isso aqui vai crescer muito ainda. Em nome de Jesus. Marçonilo, quer as considerações finais? Gratidão pelo convite e desejar muito, muito sucesso mesmo. Nosso primeiro encontro realmente presencial, mas já conheci um pouco do seu trabalho nas redes sociais, vi que tinha talento, por isso que eu aceitei estar aqui com você. Então, precisando da gente, pode contar. E o Marçonilo vai fazer parte aí de nosso podcast. Aí ele vai ser o entrevistado, né? Ele vai sentar no lugar ali da Vivian e vamos aí puxar a capivara dele aqui, né? Vamos lá, vai ser bom. Vamos conhecer essa história, essa trajetória e as conquistas, né? Que ele é vereador, viu, gente? Vocês vão saber das conquistas aí que ele já tem trazido. Trabalha muito com jovens, voltado para os jovens, né? Trabalho. Na verdade, meu público assim, ele é bem mesclado. A minha ideia é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Entendi. Então, eu trabalho com criança, trabalho com adolescente, trabalho com as velhinhas. Eu vou puxando um pouquinho em cada lugar. É isso aí. É isso aí. Para você que está nos acompanhando, ficou com a gente até esse momento, olha, amo muito todos vocês, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. E é isso aí. O objetivo do nosso podcast em Apim é mostrar para você, né, que tudo é possível. É o que o Marçonilo disse aqui, tudo é possível. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. O único que pode parar os seus sonhos é você mesmo. O único que pode parar, porque a partir do momento que você acreditar, você ter fé e seguir em frente, não olhar para as pedras no caminho, não olhar para as dificuldades, você vai alcançar o seu objetivo, você vai alcançar os seus sonhos. E tenho certeza que todas aquelas pessoas que um dia talvez até te desprezaram, até falaram mal de você, ou até, né, te jogaram para baixo de alguma forma, quando te ver você alcançando seus sonhos, né, vai chegar perto de você, vai te reconhecer, né? Há um versículo bíblico que diz assim, aquele que semeia, aquele que leva a semente, gemendo e chorando, ou seja, passando por dificuldades, levando a semente são os processos, gemendo e chorando são as dificuldades que tem no meio do caminho. Aí o escritor do Eclesiastes diz assim, voltará com certeza, ele diz que com certeza, não é talvez, voltará com certeza, trazendo os seus feixes com alegria. Quem leva a semente gemendo e chorando, volta colhendo com alegria. E é Muito isso. bom.
Muito bom. Que esta palavra permaneça em seu coração, que essa história, a história da Viviane, como a história de muitas outras pessoas que você vai conhecer aqui, sirva de exemplo para você. Deus abençoe, né? Muito obrigado a todos vocês que nos seguem, compartilham o nosso material e até o próximo episódio. Tchau, gente!